Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de governança corporativa. Eu sou o professor Luiz, vou estar com vocês hoje falando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante e faz tanta diferença aí na vida das organizações, tá bom? Então eu espero que você goste bastante do conteúdo e vamos juntos aí nessa aula de hoje. Bom, o que nós vamos falar então durante a aula de hoje? Nós vamos tratar um pouquinho sobre a introdução à história e evolução da governança corporativa, a estrutura de poder, controle e administração, os marcos da governança corporativa e os modelos de governança corporativa espalhados aí ao redor do mundo todo, tá bom? Primeiro, vamos entender um pouquinho algumas definições que são importantes aí para você poder já ir se situando, né? Que governança corporativa é um sistema pela qual organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselhos de administração, diretoria e os órgãos de controle. Ou seja, a governança corporativa ela tem aí esse sentido de o que acontece então de fato com a abordagem conceitual, né, da estrutura de governança corporativa. Nós temos então sistemas de relação que são envolvidos ali dentro da governança corporativa, uma visão bem conceitual, em que eu tenho sistema de relação, guardiã de direitos, sistema normativo e estrutura de poder. Em questão de expressões chaves que a gente utiliza bastante, é importante entender essas nomenclaturas para que você possa entender do que nós vamos estar falando daqui para frente. Tá? Então, valores, por exemplo, que é uma das questões que a gente mais vai falar sobre esse assunto, que é um sistema de valores que rege a corporação em suas relações internas e externas. Os princípios da governança corporativa é a equidade, a transparência, a prestação de contas e a conformidade. Equidade, também chamado de fines, que seria aí a parte de você estar comprometido com o senso de justiça e também com a tratativa entre todo mundo, acionando ali os respeitos de direitos de acionistas minoritários. Os processos históricos levam a despertar aprimoramento da governança corporativa. Então, basicamente, a formação, o desenvolvimento e a evolução sai do sistema capitalista para o mundo corporativo. Essa foi a evolução que aconteceu. O agigantamento e o poder das corporações passa de um processo de diluição de capital de controle, entra no divórcio de... Existem vários momentos que foram marcantes aí nessa jornada, né? E que trazem um pouco de características ali pra gente. Que passa aí desde a época que você tinha ali o calvinismo, que foi aí ali no século XVI e XVII, vem vindo ali na questão da doutrina liberal, da revolução industrial, da tecnologia. O gigantismo das corporações dos Estados Unidos, por exemplo, que é a maior economia do mundo, visou aí essa expansão histórica. Foi ele que puxou todo o carro de conversa. Né? Então você teve aí um crescimento, né, da receita de operação das empresas em gráficos que a gente pode perceber ali que de 1955 para 2013 você teve. Em relação a agências, né, e isso é interessante também vocês entenderem, existe aí uma questão que é muito interessante e é bom colocar os papéis de cada um dentro do jogo. Tem os acionistas, e esses são aí focados em decisões financeiras, alocação de recurso, procura sempre máximo retorno e riscos diversificados. E você as razões para esse despertar ter acontecido, né? Então teve aí razões essenciais, que seria acionistas cada vez mais conflituosos, então precisava ter uma forma de organizar toda essa questão de você trabalhar com a governança corporativa. A questão dos conselhos, né, terem que ser trabalhados ali. Algumas questões que são importantes dos stakeholders, né, que seria esse grupo majoritário dentro das empresas. Né? Então seria aí importante entender que esse cara sempre vai procurar ter o maior valor de mercado, ter o maior retorno de subinvestimento. Essa é uma característica importante desse grupo de pessoas. Né? Os internos seriam o ambiente corporativo, então, ele é basicamente criado pela parte de propriedade, com os acionistas, a parte de controle, que vai pertencer também aí essa parte entre os acionistas e assembleias gerais, a parte de auditoria, que trabalha com o controle fiscal e a otimização, e a parte da diretoria executiva, que vai vindo aí para poder trabalhar. O ambiente de propriedade é composto por acionistas, que no caso possuem ações da empresa, que podem ser majoritários, que detêm a maior parte das ações, ou minoritários, que dependem, que podem pertencer ou têm aí consigo a posse de pequena parte disso. Isso também influencia bastante na questão dos votos, né? Então você tem ali a Assembleia Geral é um órgão formado, soberano da empresa, que é por ali que você tem ali as deliberações e decisões. Ele é formado por acionistas da empresa ou responsáveis e de forma ordinária se reúnem para poder prestar contas ali sobre aquele desempenho ali do ano anterior, ou então eleger. Um conselho fiscal, ele normalmente ele é trabalhado para poder
compor ali toda a parte de regulação, a parte de trabalhar com examinação fiscal, avaliar os desempenhos, as questões financeiras, trabalhar com a parte de resultados para acionistas e também pode também denunciar qualquer tipo de. Já o conselho de administração, ele é um conselho que é guardião aí dos interesses e valores dos acionistas. Então ele é um conselho que ele basicamente detém ali as pessoas que são chaves dentro da organização e ele destaca algumas questões que são importantes, como os princípios e valores que estão sendo trabalhados dentro daquela organização. Boas práticas, né, que existem em conselho de administração, seria definir as razões de ser, ou seja, por que existir esse conselho, quais são os focos que ele vai trabalhar, qual vai ser a estrutura organizacional desse conselho, como vai funcionar, né, esse conselho, quais são os poderes influenciais. Recomendações também do IBGC para conselhos seria conselheiros com mandato, né, separar cargos da presidência e do conselho, conselhos com 5 a 11 membros, assembleias devem eleger aí membros podendo destituí-los a qualquer momento, evitar ali conselho suplente. A direção executiva ela é responsável por gestão da organização, os diretores têm aí obrigação de prestar contas aos seus acionistas depois, e é um papel que cuida e trabalha como um zelador, né, como um síndico, zelando pelo alinhamento administrativo com aqueles parâmetros que foram trabalhados dentro daquele arcabouço de questões. Nós temos 3 âncoras importantes ali na governança corporativa, que seriam basicamente a direção executiva, o conselho de administração e os proprietários. Então, se esses 3 andarem bem, a gente vai ter sempre condição de observar ali um resultado muito interessante, escalonado com os marcos recentes, né, sobre governança corporativa no mundo. Nós temos aí 4 marcos que são muito interessantes. A influência de Robert Monks, a criação do relatório de Canterbury. Temos também aí, né, a própria OCDE falando um pouquinho sobre os princípios da organização corporativa. E a lei de Sarbanes, que também foram pontos. Tá? Então, um pouquinho sobre Robert Monks. Ele foi um ativista, né, que tem aí um trabalho muito interessante sobre a parte de governança corporativa, e ele traz ali, né, um fortalecimento importante sobre a convicção de como essa estrutura pode ser trabalhada, poderia ser defendida, como que você trabalha com o proprietário, com o conselho. Entre os resultados que nesse relatório ali que a gente pode trabalhar de Monks, ele traz ali para a gente resultados que são visíveis, né, que seriam relações aí de desvios de práticas. Isso é importante, bastante importante para que você tenha como trabalhar com ações rápidas sobre isso. A mobilização. Já o relatório de Canterbury, ele traz aí para a gente ali um trabalho, né, que foi desenvolvido de acordo com o Banco da Inglaterra, um comitê que elaborou as melhores práticas ali, e foi um trabalho que foi coordenado, foi trabalhado por George Adrian, que foi o presidente desse conselho. São bem interessantes, né, como, por exemplo, a estipulação de reuniões regulares, o conselho de administração, como ele deve ser formado, como que funcionam os conselheiros e como que vai exercer cada papel de conselho nessas questões que foram trabalhadas, os relatórios que trazem avaliação, métricas, que trazem ali as situações da economia. Então, também foram marcos importantes elementos. E os princípios da OCDE sobre isso, que é crescimento das corporações, desenvolvimento das nações e mobilização do mercado de capital. Entendendo que esses 3 ciclos podem ser fundidos, você tem aí as melhores práticas de governança corporativa. E outra coisa também que é importante, que a OCDE sintetiza e traz para a gente, é que as empresas devem promover princípios de integridade e transparência, trabalhando com a conformidade de leis, regulamentações, cooperando com adoções de boas práticas de governança. Os direitos dos proprietários devem ser protegidos e devem ser garantidos pela Assembleia Geral. Já a lei de Sarbanes, ele traz ali algumas questões que são interessantes ali para a gente poder entender, né? Então ele surgiu no contexto de trazer ali uma preocupação, né, com questão de escândalos e fraudes que estão envolvendo várias empresas no mercado de capitais, né? Então teve várias situações ali como, tá? Então basicamente existem aí 2 sessões específicas sobre isso, né, que são encaminhadas para o entendimento e as relações que vão ser trabalhadas no sistema de controle. E nesses trechos ele traz ali alguma preocupação bem clara sobre como vai funcionar a questão financeira, como vai funcionar a questão dos controles e regime de leis, né? Então, basicamente, a gente trabalha focado, né, na influência dessas leis ali de SOX
E um dos pontos que são importantes ali é que, basicamente, ele foca muito na questão da tecnologia como sendo base para tudo isso. Então, os requisitos eles se impactam diretamente na área de TI e isso é para os negócios, né? Então, para que a gente possa aplicar a governança na área de TI, né, impactados por SOX, a gente tem a necessidade de completar os requisitos de qualidade de informação, um plano estratégico de TI, estabelecer, né, um sistema de controle interno específico para a área de tecnologia, reformular a maneira como se desenvolve aplicações de TI utilizando a área financeira, implementar a gestão de tecnologia. Fatores que diferenciam, né, os modelos de governança em cada país, né? Então você tem aí algumas coisas que funcionam para um país e funcionam diferente em alguns outros países, né? Como por exemplo, o tipo de financiamento, a relação do proprietário de controle, relação da gestão, conflitos em relação de agências e país, né? Então, por exemplo, o modelo anglo-saxão, envolve ali, né, o modelo que tem aí a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, Estados Unidos, eles têm aí uma enorme dispersão de capital de controle, implicando em separação entre propriedade e gestão. Então, é muito difícil você ter ali a propriedade e a gestão tendo ali um controle. Já no modelo alemão, por exemplo, ele retrata governanças que são um pouquinho diferentes, né, do anglo-saxão. Eles têm aí uma questão financeira predominante, né, e tem aí relações que são grandes e duradouras entre bancos, então o grau de confiança é muito interessante. Também ele trabalha bastante com os acionários. Já o japonês ele é muito parecido com o alemão, né? A diferença é que esse modelo que a gente tem no Japão, ele funciona, né, basicamente com constituições ali, conselhos que normalmente são numerosos, né? Diferente dos outros conselhos que são um pouquinho mais curtos. E existe também raros conflitos ali. No modelo asiático, que é um emergente, né, que compõe aí a Índia, a Taiwan, Coreia do Sul, Malásia, ele é trabalhado basicamente com instituições adotadas no mundo ocidental. Ele funciona com conselhos de administração reduzidos, ausência de exigência legal, papel do CEO e do presidente, né? Já no modelo latino-europeu, né, que pega ali a operação aí da Itália, Espanha, Portugal, eles têm aí uma familiaridade muito grande aí com práticas de governanças, muito em questão de empresas familiares, né? Até mesmo pela localidade ali, as empresas são muito mais familiares do que outros modelos aí que são um pouco. E no modelo latino-americano, né, que pega o Brasil, Argentina, Chile, esse pedaço nosso aqui, ele tem aí uma característica que são interessantes, que seria aí a questão de empresas familiares e propriedade concentrada, mas também trabalha com expressões ali de mercados de capitais, influência geopolítica, influência. E a governança aqui no Brasil, ela começou ali na década de 80 com muita força, né? E foi crescendo. E uma estrutura de propriedade familiar, que sempre foi o que mais aconteceu, foi aos poucos migrando para um modelo que era um pouco mais fluido, né? Então você teve ali vários marcos, né, em várias agências. E aí surge então, né, essa ideia do IBGC, que seria o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma entidade sem fins lucrativos que desde 1995 tem aí a função, né, de promover melhores práticas de governança corporativa aqui no Brasil. E existem alguns códigos, né, de boa conduta que o próprio IBGC traz para a gente, como, por exemplo, a parte de sócios definida, a parte de conselho de administração, de diretoria, de órgãos fiscais e também conflito de interesse. Tudo isso bem definido, bem estrategiado, para que não exista nenhum tipo de dificuldade dentro dessa. A governança corporativa entre empresas familiares também foi bem definida, né? Em que eu tenho um conselho familiar separado do conselho de administração e da diretoria executiva. Dessa forma você evita muitos conflitos e você tem aí dois conselhos para poder trabalhar dentro da mesma organização. Isso permite, de fato, aí que você tenha aí uma otimização. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, que você tenha entendido um pouquinho os princípios da governança, entendido um pouquinho a separação de cada um dos entes, cada um dos conselhos, cada um dos modelos, para que você possa, de fato, seguir daqui para frente, olhando um pouquinho de como funciona a governança corporativa e agora entrando em cada um dos detalhes ali que a gente vai trabalhar.